graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Bom dia. Gostaria de pedir a permissão para adentrar dentro da sua casa por meio da internet. Estamos aqui mais uma manhã gloriosa e eu sei que a presença de Deus vai tocar o seu coração. Eu acredito que Deus, Ele é um Deus onipresente. Ele está aqui, mas está aí. Ele está em cada casa agora. Dezenas, centenas de famílias estão adorando a Deus. Eu quero te convidar e hoje eu quero começar diferente, fazendo uma pequena oração, para que o nosso coração e a nossa alma e o nosso espírito seja preparado para que possamos adorar a Deus. Você pode fechar os teus olhos? Vamos orar esta manhã em nome de Jesus. Pai, nós queremos bendizer e exaltar o seu nome. Tu és santo, tu és poderoso, tu és grandioso, tu és a estrela da manhã, tu é o raiz de Davi, você é o nosso advogado fiel. Nós entramos com liberdade na sua presença, porque o teu sangue nos redimiu e nós temos livre acesso. Eu e meus irmãos temos livre acesso. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. A cada manhã tem uma porção de misericórdia para você. Que a alegria, a paz invada o teu lar, no nome de Jesus. Tenhamos um bom culto em nome de Jesus. Amém, queridos? Aleluias. Queremos te adorar, Jesus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Tu és totalmente amável, Senhor. Jesus, a nossa fonte. O Senhor diz que na tua palavra que o Senhor é o que é, Jesus. Aleluias. Confiando em nosso e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados, confiando
confiando em nosso Deus e em seu eterno amor. Não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Na batalha permaneceremos em fé. Se o exército se ergue contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Quando vier a intensa escuridão, não temerá o vosso coração. A esperança nasce como a luz. Deus é por nós e Ele é o vencedor. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Seus inimigos cairão. Nosso Deus é mais forte. Tudo Ele pode. Declare isso na tua casa. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso. Tudo Ele pode. Seus inimigos cairão. Nosso Deus é mais forte. Tudo Ele pode. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso. Tudo Ele pode. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Não seremos abalados, Jesus. Oh, aleluia. O Senhor diz que é digno, Jesus. Digno de toda a honra, de toda a glória.
é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Oh, eu sou teu, oh, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que vai mudar o mundo. Tu faz mudar o mundo e a situação, Jesus. Digno dessa canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Ó, eu sou teu, ó, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Oh, eu sou teu, oh, eu sou teu.
Aleluias. Feche os seus olhos no seu lugar. Você pode comigo adorar o Senhor nessa hora? Com as suas palavras aí onde você está, junto com a sua família. Você pode nessa hora começar a exaltar o nome do Senhor. Pai, no nome de Jesus, nós exaltamos o seu nome. Nós exaltamos o Senhor, porque o Senhor é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Príncipe da Paz. Ah, Espírito Santo, não há outro Deus igual ao Senhor. Não há nada além do Senhor. Não há nada que a nossa alma, o nosso espírito deseje mais. Oh, Espírito Santo, nós te desejamos profundamente, porque o Senhor é incomparável, o Senhor é inigualável, o Senhor é bom e o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia nos acompanham. Ah, Espírito Santo de Deus, nós te adoramos. Nós te adoramos, nós te entronizamos, porque nós sabemos que quando adoramos ao Senhor, somos cheios de vida. Quando nós adoramos ao Senhor, nós somos cheios do seu poder, nós somos cheios da sua glória, nós somos transformados, Espírito Santo, em meio à adoração. Por isso nós não cansamos de te exaltar, não cansamos de te adorar. Ah, Espírito Santo de Deus, hoje, nesta hora, nós clamamos pelo teu nome, o nome que venceu a morte, o nome que livrou-nos das maldições. Oh, Espírito Santo de Deus, o nome que é sobre todo nome, o nome sobre qualquer enfermidade, o nome sobre qualquer circunstância ou sobre qualquer adversidade. Ah, meu irmão, aí na sua casa, onde você está assistindo, nessa hora vai enchendo o seu coração de fé, vai enchendo o seu coração de esperança, vai enchendo o seu coração de expectativa, porque o nome que está sobre todo nome, ele é vida, ele é abundância, e ele está aqui para encher a sua casa, para encher a sua família, para encher o seu coração, para encher a sua vida. Por isso creia, 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 aumenta o seu nível de fé aí no seu lugar, aumenta o nível de fé, não dá lugar ao desespero, não dá lugar à angústia, mas dá lugar a Jesus, dá lugar a Jesus, porque Jesus é o nome sobre todo nome, Jesus é vida. Construa a sua vida sobre o nome de Jesus. Ah, Espírito Santo, nós oramos nessa hora. Se existe alguém enfermo, nós declaramos vida, porque o seu nome é vida. Declare sobre você, se você está com alguma dor, algum diagnóstico médico, eu quero declarar aí sobre a sua casa vida e abundância. Eu declaro nessa hora que aonde esteja essa enfermidade, bata em retirada. Espírito de morte, você não tem sentido aonde há o espírito de vida. Aleluia. Por isso nós declaramos nessa manhã vida. Vida sobre o angustiado, vida sobre aquele que está depressivo. Eu declaro vida no nome de Jesus. Vida sobre a morte. Ah, Espírito Santo, nós declaramos nessa hora, porque nós cremos aquele quem servimos, nós cremos no Senhor, nós cremos no nosso Deus, nós cremos no nosso Pai, que nos tem em amor, em abundância, em paz. Ah, Espírito Santo, age no nosso meio nesses dias, age no nosso meio nesses dias. Ou que o nosso coração seja cheio de expectativa, cheio de fé. Ah, Espírito Santo, nós declaramos mais do Senhor sobre nós. Mais do Senhor sobre nós. Ah, nós declaramos profundidade, profundidade e realidade, realidade com o Senhor nas nossas casas, nos nossos quartos. Nós declaramos vida, vida de Deus sobre nós. Ah, Espírito Santo, enche-nos com o teu poder, enche-nos com a sua glória. Nós não queremos nada mais e nada menos do que isso, mas nós queremos ter vidas cheias do seu poder. Ah, Espírito Santo, mergulhe no profundo, mergulhe no profundo, mergulhe no profundo, mergulhe sobre a vida dele nessa hora e seja cheio, cheio da sua presença, cheio da sua glória. Ah, Espírito Santo, para estes dias nós declaramos isso. Nada mais e nada menos que a sua glória. Que a sua glória e o seu poder sobre o nosso coração, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Aleluia.
Nesse momento delicado que nós estamos vivendo da nossa nação, eu gostaria de passar para o obreiro Paulo. Nós vamos ter juntos agora 1 minuto orando pela nossa nação. Aonde você está nessa hora, clame. O Senhor vai abençoar, como já abençoou a nossa terra. Adoramos Jesus. Amém. A palavra diz no Salmo 33, verso 12: como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus, o povo que Ele escolheu para lhe pertencer. Amém. Amados, o nosso país pertence ao Senhor Jesus. E nesse momento, vamos levantar um clamor pela nossa nação, pelo nosso país. Levantar um clamor crendo que o Senhor está no controle do nosso país. Amém. Com a sua família, na sua casa. Orem pelo Brasil nesse momento. Pai, em nome de Jesus, oramos pela nossa nação. Senhor, o nosso país pertence ao Senhor. Essa nação pertence a Ti, ó Deus amado. E pedimos, ó Senhor, o agir do Senhor, o mover do Teu Espírito, o agir do Senhor sobre o nosso país. Opera no Brasil, opera na nossa nação, no nome de Jesus. Clamamos, ó Senhor, entra em cada casa, alcança, Senhor, a cada família, no nome de Jesus. Pedimos a Ti, ó Deus amado, um mover de salvação, um mover de restauração, transformação e mudança no nosso país, no nome de Jesus. Oramos, ó Senhor, mediante essa crise, Senhor, que o nosso país está passando, ó Deus amado, a crise econômica, a crise, Senhor Deus, na área política, ó Senhor, pedimos a Ti, move, Senhor, move no nome de Jesus, tudo aquilo que atrapalha o Brasil, tudo aquilo que impede o avanço da nossa nação, ó Deus amado, tudo aquilo que propaga a fome, a corrupção, a miséria, a violência, caiam por terra no nome de Jesus. Nós declaramos o agir do Senhor, declaramos dias melhores sobre o nosso país no nome de Jesus. Declaramos, ó Deus, o Brasil, uma nação abençoada, uma nação próspera no nome de Jesus, uma nação, ó Deus amado, derramada aos Teus pés no nome de Jesus, uma nação, Senhor, reconhecida como honesta, Deus amado, uma nação reconhecida, Senhor, pelo Senhor, pelo agir do Senhor em nossa nação, em nome de Jesus. Clamamos a Ti, Senhor, repreende todo o mal, tudo aquilo que vem para destruir a nossa nação, tudo aquilo que vem para causar o caos, tudo aquilo que vem, Senhor, para propagar a mentira no nome de Jesus, tudo aquilo que tem atrapalhado, tudo aquilo que tem impedido o Brasil de crescer em nome de Jesus. Oramos, Senhor, oramos por uma nação, Senhor, voltada para Ti, ó Deus amado. Oramos, Senhor, pela salvação. Senhor, só o Senhor pode transformar, só o Senhor pode mudar a nossa nação, só o Senhor pode trazer esperança para esse país, ó Pai. Em nome de Jesus, Te agradecemos, Senhor, pela nossa nação, a nação abençoada. Agradecemos ao Senhor pelo nosso Brasil, em nome de Jesus. Aleluias. Meu nome é Neri, eu tenho 26 anos, tem 6 anos, vai fazer 7 anos que eu estou na igreja. E antes de eu me converter, eu vim de uma família de pais separados. Eu cresci vendo, com os meus 7 anos, meu pai agredindo a minha mãe. Eu não tinha referencial de uma família, não tinha referencial de um pai, do que é ter um amor de um pai. Aos meus 16 anos eu comecei a me envolver com as drogas, comecei a beber, usar drogas e não queria saber de casamento, nada disso. Tudo que falava para mim de casamento, sobre amar uma outra pessoa, era algo que eu abominava. Eu falava que não tinha como isso, porque eu nunca tinha provado do que era o amor. Também quando falava para mim sobre igreja, era algo que eu falava, mano, igreja, sai fora. Eu pensava em um monte de pessoas assim, as senhoras com a Bíblia embaixo do braço, dando glória a Deus. Eu falava, eu nunca vou ser crente na minha vida. Comecei a
cantar funk, fazer show, e toda vez que eu pegava o microfone e começava a cantar e eu influenciava jovens a beber, a usar droga, eu tinha uma convicção dentro de mim que Deus tinha me chamado para aquilo. Eu falei, mano, eu tenho certeza, Deus me chamou para isso. Deus me deu esse dom. Até que um dia um amigo meu me chamou para ir para a igreja. Eu me recordo muito bem até hoje, foi no dia 11 de janeiro de 2013. Eu aceitei o convite dele, fui em uma oração. Quando eu cheguei na oração, eu vi um monte de jovens reunidos numa sala. Muito jovem tinha reunido dentro daquela sala, e eu olhei assim e falei, mano, esses jovens é tudo doido, mano. Esses crentes é tudo doido. Comecei a dar risada. E ali o Espírito Santo começou a falar no meu coração o seguinte: você já provou muita coisa na sua vida e você não é feliz. Olha para esse jovem, veja como eles são felizes. Ali eu me abri naquele momento e eu fiz uma oração. Eu falei, Deus, se eu provar do que esses jovens estão provando aqui hoje e for melhor do que tudo que eu já provei, eu abro mão de tudo para te servir. E naquela mesma oração o Jonas fez um desafio, falou, quem queria orar em línguas? Eu falei, eu quero orar em línguas. Eu nem sabia o que era orar em línguas, mas eu falei, mano, eu quero. Eu fui batizado no Espírito Santo. No outro dia, eu fui para uma festa, eu bebi, usei droga, fiz tudo que eu fazia. Mas quando eu cheguei na minha casa, eu cheguei em casa chorando. E eu falei, mano, eu não quero mais isso para mim, cara. Eu quero servir a Deus, eu quero mais de Deus. Eu fiz de tudo, eu não sabia nem onde era a célula. Eu falei, mano, eu quero ir na célula. E eu descobri onde que era a célula, eu fui sozinho na célula. E desde esse dia, Deus começou a mudar a minha vida. Eu não parei de beber, comecei a me envolver mais na igreja. Eu me lembro que na conferência do Carnaval de 2013, Deus falou comigo a respeito do meu chamado. Que, na verdade, o meu chamado não era cantar funk. O meu chamado era ser pastor. Era influenciar pessoas para Ele, para a glória dEle. E aí eu recebi o meu chamado. É algo que o pastor sempre comenta, né? Que a última coisa que se converte numa pessoa é o lado financeiro. E eu lembro que, depois da oração, uma das primeiras coisas que eu ansiei foi dar o dízimo. Porque eu falava, mano, eu dava meu dinheiro todo nas drogas, na bebida, e por que agora eu não vou dar meu dízimo? Então eu comecei a dar o dízimo, eu comecei a entender sobre o amor de Deus, o tanto que Deus me amava, o tanto que o Pai, né, que Deus me ama. Deus restaurou meu relacionamento com meu pai, que eu não conversava com ele. Deus restaurou tantas coisas na minha vida. E eu lembro que eu fui num seminário de corte, que eu achava um absurdo falar para mim sobre o assunto corte. Eu falei, mano, não tem como. E eu lembro que o Espírito Santo falou no meu coração, Neri, a corte é a oportunidade que você tem de não ter um casamento frustrado como foi dos seus pais. Você tem, eu estou te dando isso para você ter um casamento edificado totalmente diferente dos seus pais. E ali, desde aquele dia, eu decidi, eu fiz esse voto com Deus. Então hoje eu tenho essa visão de eu quero dar para os meus filhos aquilo que eu não tive. Eu quero amar os meus filhos da maneira que eu não fui amado pelo meu pai. Ter uma família edificada de uma maneira que eu não vi. Então isso eu aprendi na igreja. Eu aprendi com pessoas que são referências para mim, que é o pastor Alessandro, a pastora Roberta, o pastor Júlio, Camila, o Jonas e a Miriam. São pessoas que eu tenho muito a agradecer a Deus. Então, para mim a igreja é tudo, cara. Eu era uma pessoa intensa no mundo. Eu era uma pessoa que fazia tudo, não estava nem aí, fazia tudo, qualquer coisa. E hoje eu procuro fazer tudo para Deus. Eu procuro ter sempre isso no meu coração. Sempre quando vem um desânimo, algo que eu sempre penso. Eu penso naquela oração que eu fiz para Deus. Que se eu provasse algo que fosse melhor do que tudo que eu já tinha provado, eu abria a mão de tudo para servir a Deus. E quando vem o desânimo, eu lembro disso, que em nenhum outro lugar eu provei algo melhor do que eu provei na presença de Deus, do que eu provei na igreja. Eu falo para você, a minha vida está totalmente voltada em viver para a igreja, em viver para Deus. Então, se tiver que ficar de madrugada na igreja, eu vou ficar. Se tiver que levantar meia-noite para orar por uma pessoa, eu vou orar. Enfim, para mim, a minha vida hoje, a minha vida tem que estar em volta da igreja. Eu não vejo a minha vida em nenhum outro lugar a não ser na igreja. É uma frase que eu sempre falo, que eu tenho no meu coração. Morrer para mim é lucro e viver para mim hoje é viver para Cristo em prol da igreja.
graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, queridos? Nós vamos compartilhar uma breve mensagem sobre generosidade. Eu sei que momentos como esse você deve estar pensando e o seu coração se enche de temor, se enche de medo, mas eu quero falar para você que vivemos tempos de fornalha. Eu estava meditando, não é essa palavra que eu vou ministrar, mas Deus nunca prometeu que nos iria livrar da fornalha. Nunca. Nós vemos na Bíblia, em todos os tempos, homens de Deus passaram por tribulações e provas. Nós vivemos tempos de aflições. Jesus disse, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo. Os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidnego, também passaram pela fornalha. Mas eu quero dizer para você, mesmo que vivemos tempos de fornalha, existiu o quarto homem na fornalha. Jesus estava dentro, lá com eles, no meio do fogo. Hoje, penso eu que vivemos tempos de fornalha. Estamos no meio do fogo da crise. Nós vivemos crise de toda espécie. Nós vemos crises sanitárias sobre saúde. Essa pandemia tem, na verdade, desnorteado o mundo. Vivemos crise moral no nosso país. A crise moral está instituída na nossa nação. E vivemos uma crise política. Aí você pode dizer, quem há de me socorrer? Jesus é o quarto homem da fornalha. Ele nunca, na verdade, prometeu que não ia ter fornalha. Pelo contrário, ele afirmou em suas últimas palavras, Jesus, no mundo tereis aflições. A fornalha são aflições. Mas ele diz, tem de bom ânimo. A sua casa não vai faltar pão algum. A sua vida vai ser guardada. Eu creio que estamos vivendo e viveremos tempos difíceis. Mas acredite, o Senhor está comigo e com você na fornalha. E hoje eu vim falar de generosidade. Não sei se você sabe, a palavra generosidade no seu original, sempre quando eu vou falar sobre ela, eu gosto de ver a origem da palavra. A palavra original, generosidade, vem do latim gen, que vem do grego, na verdade, é uma transliteração do grego, que significa gene, de gênesis, de criação, de trazer à existência. Você sabe, a sua generosidade tem o poder de trazer à existência aquilo que você não tem. Generosidade é uma semente desencadeadora para trazer à existência aquilo que você não tem. Eu quero ler um texto da palavra de Deus, lá em Provérbios, capítulo 11, verso 25. Provérbios, capítulo 11, verso 25. A palavra de Deus diz assim, o generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Irmãos, presta atenção. Generosidade, no português, significa a virtude daqueles que se dispõem a sacrificar os próprios interesses em benefício de outros. Irmãos, nós vivemos este tempo hoje. Generosidade é isso. A generosidade é uma filha do amor. A generosidade é filha do amor. Só é generoso quem conheceu o verdadeiro amor. Vou dizer algo para você. Vivemos tempos que a sua generosidade será testada e provada. Vivemos tempos que nosso coração será testado. Eu venho desafiar você aqui. A igreja é o baluarte da verdade. Nós vivemos tempos de tanta crise. Eu fico pensando, se não fosse a igreja do Senhor Jesus, que declara as verdades, que é o norte, querido. É o norte da verdade. Eu quero dizer algo para você. Pouca coisa restaria dessa terra caída. Mas eu vim aqui falar para você que a igreja precisa da sua generosidade. A igreja precisa da sua disposição de coração em cooperar. Provérbios, o homem mais sábio do mundo, diz que o generoso prosperará. E quem dá alívio aos outros, alívio receberá. A sua oferta, o seu dízimo, alivia a vida de outros. Não sei se você sabe, nós temos feito um trabalho magnífico, os irmãos, já quero agradecer muitos irmãos, nós já distribuímos mais de 100 cestas básicas. 100 cestas básicas. E eu não vim aqui só pedir a sua oferta para nós comprarmos cestas básicas. Não, nós temos outros compromissos. Temos renegociados os aluguéis dos prédios, mas acredite que eu vou te falar, nós precisamos do seu dízimo, da sua oferta. E é nesse momento que a sua generosidade é testada. Lá em 2ª Carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo fala um texto maravilhoso. 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 8, verso 1, diz assim, agora, irmãos,
queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu à igreja da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, eu estou me sentindo como os irmãos da Macedônia. Nós estamos numa severa tribulação. A grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Os irmãos da Macedônia passavam por severa tribulação. O que para você significa severa tribulação? Talvez é o que nós estamos passando hoje. Uma severa tribulação. Mas tudo isso transbordou em rica generosidade. São momentos como esse, irmãos, que a nossa generosidade é testada, que o nosso coração é provado. E a Bíblia diz que quem é generoso prospera, e quem dá alívio a outros, alívio receberá, querido. Lá em Provérbios capítulo 19, verso 17, diz assim também: quem trata bem os pobres, empresta ao Senhor, e Ele o recompensará. Olha que texto maravilhoso. Quem trata bem aos pobres, você tem tratado bem aqueles que têm falta? Ou você nesse momento só está pensando em você? Eu sei que é um momento difícil, você pode dizer, pastor, mas é um momento difícil. Eu sei que é, irmãos. E é difícil não é só para você, é difícil para o mundo. Agora complicou um pouco mais para o Brasil. Mas acredite, quem trata bem, empresta ao Senhor. Não tem nada melhor de emprestar para o Senhor. Pastor, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que o seu dízimo e a sua oferta vai sustentar que essa obra continue funcionando. Você não pode esquecer, sabe? Os olhos do Senhor estão passando por toda parte, e quem empresta aos pobres, na verdade, é como se empresta para Ele. Eu vim aqui dizer para você, já quero concluir, que muitos irmãos nesse momento, eles na verdade, eles esquecem de ofertar e separar a parte do Senhor. Mas acredite que eu vou te falar. Eu quero falar com você que é fiel. Continue sendo fiel, que o Senhor não esquecerá. E eu quero terminar lendo um texto da palavra de Deus, um texto magnífico, que Paulo fala a Timóteo. Lá em primeira carta de Timóteo, capítulo 6, verso 17, diz assim: ordeno aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Ordeno-lhes que praticam o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira riqueza. Por último, eu quero dizer para você que se Deus te deu condições para você ofertar, talvez para você dar o seu dízimo, talvez para você dar mais que o seu dízimo, em função daqueles que não podem dar, hoje eu gostaria de falar com você que pode dar. Talvez é o seu momento de dar um pouco mais, para que aquele que não dá possa ser ajudado. O apóstolo Paulo fala que quando você dá, você não está acumulando riqueza na terra, você está acumulando riqueza na vida de que há por vir. Pastor, como que eu posso ofertar e dizimar? Você pode ofertar de várias maneiras. Primeiro, você pode ofertar pegando o seu aplicativo do banco, fazendo uma transferência ao TED. Segundo, você pode levar nos prédios das igrejas em espécie, em dinheiro, que vai ter um responsável, um pastor responsável para te receber. Você pode ir no prédio da igreja, passar o cartão de crédito ou de débito na maquininha da igreja. Mas acredite, Deus, Ele vai te recompensar. Eu vim aqui te desafiar, querido. A obra hoje precisa de cada um, de cada irmão, em nome de Jesus. Nós iremos passar isso. Toda essa tribulação, essa pandemia, essa crise vai passar. Agora, Deus está como um livro, escrevendo como que nós estamos se comportando diante disso. Amém, queridos? Em nome de Jesus, a sua casa será guardada. Eu quero orar por você, abençoar a tua vida. Talvez você não tenha luz sobre isso, mas a minha oração é que o Senhor conceda a revelação para que você possa compreender as verdades espirituais envolvidas quando você dá o seu dízimo, a sua oferta. Quero orar por você. Você pode curvar a sua cabeça onde você está, no nome de Jesus. Pai, eu quero orar por cada irmão, por cada família. Eu abençoo cada família. Eu abençoo cada irmão que está desempregado. Eu abençoo cada profissional autônomo
autônoma, a profissional liberal que não está podendo trabalhar. Eu abençoo aquele que tem uma barraca, aquele que tem um pequeno comércio, aquele que é motorista de aplicativo. Eu abençoo aquele que está desempregado. Eu quero declarar: Deus vai suprir as suas necessidades em nome de Jesus. Eu oro também por cada profissional, por cada empresário, por cada profissional que está aí ainda trabalhando. Eu quero declarar, querido, Deus vai te sustentar firmemente para você ser um financiador da obra no nome de Jesus. Eu te dou graças, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós. Te dou graças, Pai, porque o Senhor tem nos livrado. Mesmo que nós passamos pelo vale da sombra da morte, nenhum mal entrará na nossa tenda em nome de Jesus. Deus te abençoe, querido. Conto com a sua generosidade em nome de Jesus. Amém? A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, meus irmãos? Glória a Deus pela sua vida, é um prazer estar aqui com os irmãos, diminuindo a nossa distância. Faz tempo que a gente não se fala, faz tempo que eu não vejo muitos irmãos do Colorado, muitos irmãos da Vila Formosa, até mesmo do Parque São Rafael, mas nós estamos aqui hoje. Eu creio que isso vai diminuir um pouco a distância. Eu quero declarar sobre a sua casa o vinho novo de Deus, quero declarar sobre a sua casa a alegria, em meio a tudo isso que está acontecendo, em meio a esse cenário, né, de crise política, né, de vírus, né, que a gente está lutando contra, mas mesmo com todas essas coisas eu quero declarar sobre a sua casa, sobre a sua vida, o vinho novo de Deus, e quero te convidar hoje para ser um louco, para junto comigo se alegrar em meio a tudo isso, amém, meus irmãos? Nós temos motivos para nos alegrarmos com a nossa casa, com a nossa família, porque Deus é a nossa base, Deus é o nosso sustentador, é aquele que cuida de nós, e eu creio que nós temos muitos motivos para nos alegrarmos, amém? Hoje eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos. O tema é coisas comuns e incomuns que acontecem na quarentena, porque eu sei que em meio a todas essas coisas, algumas coisas acontecem em todas as casas, né? Com tudo isso que está acontecendo, algumas coisas são comuns nas famílias, né? Eu estava pensando em que falar hoje, no que compartilhar hoje com os irmãos, e existem coisas que nós precisamos fazer, coisas que nós fazemos involuntariamente. Eu creio que acontece na sua casa também, com a sua casa, com a sua família, não é só com a minha, né? Estava pensando algumas coisas, por exemplo, né, na vida daqueles que são casados. Eu tenho certeza que nessa quarentena você teve muitas DRs. Quem não teve DRs nessa quarentena? Qual foi o casal que não discutiu a relação nessa quarentena? Qual foi o casal que não teve um problema lá, que teve que sentar? Não, a gente vai ter que resolver, porque sim, a gente está aqui o tempo todo, a gente vai ter que resolver. Então DR é coisa comum. Tenho certeza, aconteceu, uma coisa comum que aconteceu na sua casa, aconteceu no seu casamento. Vou falar para você, aconteceu comigo. Tive que sentar lá com a pastora Eliane. Não, vamos conversar, que isso? Vamos ficar aqui não sei quanto tempo aqui, 24 horas juntos. A gente vai ter que resolver as questões. Comum, coisa comum. Uma outra coisa comum que acontece: gente maratonando série. Tenho certeza que você tem alguma série aí que você não sabia nada dela. Você assistiu ela do começo ao final e você agora sabe tudo sobre ela. Você ouviu alguém falar, você ouviu alguém, né, discutir sobre a série, você falou: não, agora eu vou ligar o meu Netflix aqui e vou assistir ela. Coisa comum, maratonar série, né? Faz até mal ficar maratonando série, mas assim, enfim, né? Pensa que na vida daqueles pais que têm muitos filhos, brigas de filhos. Eu imagino o tanto de briga de irmão, né? Picuinha de irmão que os pais têm que resolver. Isso é uma coisa comum. Você que tem irmão aí, você fica brigando com seu irmão, né? Você fica brigando aí, discutindo com o seu irmão, mas é uma coisa comum. Eu creio que acontece, né, em todas as famílias aí. De vez em quando os irmãos se desentendem ali, né? Os pequenos por algum brinquedo, né? Os maiores por alguma roupa, por um espaço no quarto, porque são coisas comuns que acontecem.
nós estamos na quarentena, a gente está em casa, né, e as coisas são, eu penso que em todas as casas, algumas coisas, né, dessas têm acontecido. Outra coisa, né, que eu não aguento mais, eu ligo a televisão, noticiário sobre como você prevenir coronavírus. Eu penso que, como você não aguenta mais ligar a sua TV, tá passando o jornal, e você ouvir como se prevenir, né? Lava bem a mão, né? Lava a parte de cima, a parte de baixo, passa o álcool em gel, coloca a máscara, a forma correta de colocar a máscara, a forma correta de tirar a máscara, uma coisa comum. Aliás, eu não aguento mais, né, ficar assistindo os jornais para ver como prevenir coronavírus. O negócio seja limpo, irmão, vai lá e lava a mão, toma banho e, né, sai de máscara, enfim. Né, isso aí que você tem ouvido todo dia, que é comum. Outra coisa, imagino que você está assim, quando você pega seu celular, você fica lutando contra isso, gente fazendo live, o que não falta é gente fazendo live, todo mundo virou youtuber agora, até eu virei aqui, estou aqui com você, né? A gente está aqui, né? Não é uma coisa comum para mim, mas estamos aqui, né? Gente fazendo live, o que não falta é gente fazendo live. Aliás, é difícil concorrer com os grandes, né? Tem cara que reúne aí milhares de pessoas, milhões de pessoas, mas enfim, né? De vez em quando você encontra alguns lá, tem 5 pessoas assistindo, né? Tem 3 pessoas, comum, coisa comum. Até você pode pegar o celular lá, né? Pegar um tema lá, como aprender balé, como fazer alguma coisa de sentido, como fazer crochê e começar a sua live, né? Mas é uma coisa comum. Gente fazendo live. Outra coisa que é muito comum, medo. O medo tem tomado, né, assim, as emoções das pessoas, medo de perder emprego, medo de contrair uma doença, são tantos os medos, né? Medo tem sido algo muito comum nesse tempo, né? E a gente precisa lidar com isso. Nós precisamos aprender a lidar com as nossas emoções, aprender a lidar com o medo, porque tem sido algo comum. Outra coisa nas casas, que eu imagino que não é só na minha que acontece, né? De vez em quando eu me pego num celular, a Júlia em outro celular, a Eliane em outro celular, cada um no seu celular, e não tem comunicação nenhuma. Isso é comum na sua casa? Talvez está se identificando aí, né? Outra coisa, quem que não engordou nessa quarentena? Difícil, né, irmão? Mas comer o tempo todo é algo muito comum. Você acabou de almoçar, você fala assim, nossa, mas o que tem na geladeira para comer? Você sabe de cor o que tem na geladeira, mas você levanta do sofá ou para o seu trabalho e vai lá ver o que tem na geladeira para comer, e você, se tiver algo lá, você vai beliscar. Uma coisa comum, comer o tempo todo. Irmãos, é comum. Mas por que essas coisas são comuns? Porque acontece na casa de todo mundo. Essas coisas não são específicas para uma família cristã. Acontecem na casa de todo mundo, são coisas comuns, né? Todo mundo vive isso, né? Na casa de uma família, essas coisas são muito comuns. Mas o que eu queria me apegar hoje são as coisas incomuns, porque isso é muito comum. Em toda casa você vai ter que lidar com discussão, vai ter que lidar com medo, você vai ter que lidar com as questões, né, assim, de cunho familiar, casamento, né, lidar ali com os filhos, para que eles tenham mais de um, mas tem coisas que são incomuns. E antes de nós compartilharmos essas coisas incomuns, gostaria de ler um versículo, uma porção da palavra de Deus, está lá em Lucas, capítulo 22, versículo 39, até o 46, a palavra de Deus, acompanha aí, comigo na sua tela. A palavra de Deus diz assim: então, acompanhado de seus discípulos, Jesus foi, como de costume, ao Monte das Oliveiras. Ao chegar, disse: orem para que vocês não cedam à tentação. Afastou-se a uma distância, como de um arremesso de pedra, ajoelhou-se e orou: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice, contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Então apareceu um anjo do céu que o fortalecia. Versículo 44. Ele orou com ainda mais fervor, e sua angústia era tanta
que o seu suor caía na terra como gotas de sangue. Por fim, ele se levantou, voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo, exaustos de tristeza. Por que vocês dormem? Perguntou ele. Levantem-se e orem para que não cedam à tentação. Tem coisas que são incomuns, que acontecem nesse tempo, mas que são incomuns. Eu gostaria de extrair pelo menos 3 coisas desse texto que são incomuns. Não é comum a toda a família. São coisas incomuns. E a primeira delas é quebrantamento. Se nós olharmos para Jesus, se nós repararmos aqui a postura de Jesus, é a postura de alguém quebrantado. Jesus foi para o Monte das Oliveiras com o coração todo quebrantado, né? Uma das definições de quebrantamento é um coração enfraquecido, vencido, dobrado, domado, um coração calmo, um coração contrito, né? É um coração que está em contrição, ou seja, é um coração rendido. Esse é o significado de quebrantamento, alguém que está com o coração rendido, Irmãos, fico pensando que sem quebrantamento, a gente vai fazer muitas coisas, mas a gente não vai fazer a vontade do Pai. Sem quebrantamento, a gente vai fazer muitas coisas que nós queremos, né, por impulsividade, às vezes, mas tem uma coisa que a gente não vai fazer, a vontade do Pai. Pode fazer qualquer coisa. E aí, nesse contexto, eu fico pensando que faz mais sentido, quando Jesus ensina os discípulos a orar, ele fala, mas que seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita no céu. Porque Jesus tinha um coração quebrantado. A questão é, Jesus estava quebrantado nesse momento? Jesus foi quebrantado, né? Ele estava com o coração rendido. Se nós pararmos para pensar e avaliar a vida de Jesus, era um estilo de vida ser quebrantado. Jesus não se quebrantou naquele momento porque estava passando por uma situação difícil ou por uma crise. Jesus, ele vivia um estilo de vida de quebrantamento. Ele tinha um coração quebrantado o tempo todo. Por isso que faz sentido, Senhor, que seja feita a tua vontade, Pai, assim na terra como é no céu. É estilo de vida. Nesses dias, irmãos, nós precisamos criar o hábito de olharmos para nós e avaliarmos se de fato nós temos um coração quebrantado. Um coração disposto a não fazer a nossa vontade, mas que o Pai possa, através de nós, fazer a sua vontade. Na nossa casa, né? Porque quando há quebrantamento, eu penso que há perdão. Quando há quebrantamento, há arrependimento. Quando há quebrantamento, há mudança de atitude. Eu não consigo enxergar alguém perdoando sem quebrantamento. Eu não consigo enxergar alguém arrependido sem quebrantamento, disposto a mudar as ações, disposto a mudar as atitudes, sem um coração quebrantado. Eu não consigo. Mas eu consigo enxergar alguém com o coração quebrantado alcançando o propósito. Jesus tinha um propósito. E isso foi impulsivo a ele, foi inerente a ele, ter um coração quebrantado, porque ele tinha um propósito bem definido. Quebrantamento envolve outras pessoas. Acredite, quando você quebranta, outras pessoas ganham. Quando você quebranta o coração, você faz alguém feliz. Quando você quebranta o coração, por sua causa, outras pessoas se tornam muito mais felizes, se tornam muito mais contentes, se tornam muito mais alegres. Esses dias são dias de quebrantamento. Com tudo aquilo que nós falamos de comum, né, lógico, de uma maneira mais descontraída, né? Eu sou ruim de piada, mas enfim, espero que, né, a gente saia daqui mais motivado, mais felizes nesses dias. Mas com tudo isso que tem acontecido, muitas famílias têm experimentado divórcio em meio à crise. Muitos filhos têm visto pais saírem de casa em meio à crise. Isso acontece por falta de quebrantamento. Por outro lado, se nós pararmos para pensar, quando o quebrantamento chega nesse momento, quando o estilo de vida de Jesus, de ser quebrantado, de ter coração rendido, chega nessa casa, muitas pessoas deixam de experimentar frustrações. Por exemplo, filhos, de verem seus pais saírem de casa, né? Isso por conta de um estilo de vida que nós precisamos adotar.
um estilo de vida de quebrantamento, né? Eu penso que quando nós adotamos esse estilo de vida, né, vem um sentimento sobre nós de que todo esforço vale a pena. Todo esforço que nós estamos tendo pela nossa casa, em prol da nossa família, em prol de outro, né, vale a pena. Nós não ficamos pensando assim, mas será? Não, nós temos certeza, vale a pena. A gente começa a crer que tudo aquilo que nós fazemos pelos nossos filhos, tudo que nós fazemos pelas nossas esposas, ou esposas pelos maridos, ou por outros, na questão de doar cestas básicas, na questão de nós entregarmos nossos dízimos, quando nós temos um coração quebrantado, tudo vale a pena. Nós não criamos em nós uma barreira, nós não criamos em nós um ponto de interrogação, né, ao ponto de ficar em dúvida se vale ou não a pena, todo o nosso esforço, tudo aquilo que nós temos feito. Não, vem uma certeza sobre o nosso coração, vale a pena. Vale a pena nós sairmos de casa, virmos aqui, gravarmos o culto, para que outras pessoas sejam abençoadas. Vale a pena. Ah, mas e se eu contrair algum vírus? Mas eu vou estar exposto. Vale a pena nós deixarmos nossos filhos, né, em prol de algo muito maior. Vale a pena, quando eu falo de algo muito maior, da obra de Deus. E quando eu falo deixar, não é abandonar. Amém, meus irmãos? Nesses dias, adote um estilo de vida de quebrantamento. Esse foi o exemplo de Jesus. Foi a primeira coisa que nós vimos aqui nesse texto, é a primeira coisa que me chama a atenção. Jesus saindo do seu lugar, né, do seu conforto, indo para um lugar desconfortável, com o coração certo de que ele estava no centro da vontade de Deus. Isso para mim remete muito a quebrantamento. Outra coisa que é incomum nas casas e nas famílias é a oração, né? Se nós pararmos para pensar, irmãos, oração, né, é algo tão simples, mas que faz toda a diferença. Para pensar, né, em todo o seu redor. Todo tempo nós somos tentados, todo tempo a gente é tentado a fazer aquilo que a gente não gostaria de fazer. Todo tempo as sugestões do diabo vêm sobre nós, né? Sugestões do tipo do caminho mais fácil, né? De nós nos rendermos à curiosidade, não é verdade? Todo tempo são sugestões vindo sobre nós, de nós nos rendermos às nossas vontades próprias, vontades da nossa carne. São muitas sugestões, são muitas as tentações, e são todo tempo nós estamos sendo bombardeados por sugestões, por tentações. Não é uma hora ou outra. Você sai de casa, você é tentado. Está no seu trabalho, você sofre sugestões para fazer aquilo que você não gostaria de fazer. Não há um dia que nós não somos tentados, não tem um dia que nós não passamos por sugestões. Mas aqui nesse texto, o Senhor fala assim: ora para que vocês não cedam às tentações. Você vai ser tentado, o tempo todo, o diabo vai sugerir muitas coisas, mas ore para que você não ceda à tentação. Se nós quisermos ter vitória na nossa casa, vitória na nossa família, vitória, né, nos nossos empreendimentos, vitória no nosso ministério, vitórias das tentações, nós temos que seguir o conselho do Senhor, o mesmo conselho que Ele deu para os discípulos naquela noite, de nós orarmos e nos fortalecermos. Orarmos. Eu creio que se nós adotarmos isso que é incomum, né, começarmos a praticar isso, a gente vai alcançar vitória. Mas você pode perguntar assim: eu vou ser vitorioso, tudo bem, sobre as tentações, mas que tipo de vitória? Vitória sobre o quê? Irmãos, eu creio que nós precisamos desses dias de ter vitória sobre o nosso domínio próprio, ter autocontrole, vitória sobre a fé. Sabe por quê? Muitas coisas virão para tentar esmurecer você, para tentar abalar a sua fé, para tentar abalar aquilo que você crê, para tentar tirar o seu chão. Estava conversando com alguns irmãos, lá no trabalho, lá na Mercedes, trabalho lá dentro, eu trabalho numa empresa que chama Systems. Nós atendemos a Mercedes e algumas pessoas já estão com medo
de perder o emprego, e eu fico pensando que como isso é horrível viver dessa forma, né? Sendo tentado a perder o chão, perder a fé, porque se perde o emprego, né? Isso já remete a outro problema, e isso tira a base onde a pessoa está estabelecida. Mas quando nós oramos, quando nós cremos, quando nós nos fortalecemos em vitória, para nós não nos rendermos às tentações, irmãos, a nossa fé não é abalada, não importa o que aconteça. Não importa se estamos vivendo uma crise política, não importa se nós estamos vivendo outros tipos de crise, se é crise familiar, nós cremos que o final vai ser melhor que o início. Nós cremos que nós alcançaremos vitória, nossa fé não será abalada. Nesses dias que você possa orar a Deus, colocar isso em prática, né, para ter ânimo. Todo tempo nós somos tentados a andarmos desanimados, andarmos tristes, não é verdade? Quantas vezes nós olhamos, nós avaliamos, né, e quanto mais você se avalia, você olha para si, mais desanimado você fica. Meu Deus, mas eu não tenho isso, meu Deus, mas eu não alcancei aquilo, eu gostaria tanto de alcançar isso, não é verdade? E você é tentado a ficar infeliz, triste, acordar triste. Quantas vezes você acordou, né, sem causa, com uma tristeza? Você levantou e aquele dia já não era tão comum, veio uma tristeza sobre você. São tentações. Nós somos o povo mais feliz dessa terra, irmãos. Nós temos que colocar isso em prática. Nós somos tentados a perdermos essa felicidade, perdermos essa alegria. Quero motivar você, que hoje você possa cultivar um ambiente de alegria na sua casa, um ambiente de felicidade, um ambiente de paz, que você possa liberar essa palavra sobre a vida do seu filho, do seu marido, da sua esposa, dos seus pais, você possa liberar isso, né? Liberdade para falar. Por quê? Porque nós somos vencedores nesse sentido. Nós estamos vencendo as tentações, vencendo a tentação da tristeza, vencendo a tentação da infidelidade, vencendo as nossas curiosidades, vencendo a pornografia, vencendo os vícios. Quero declarar vitória sobre a sua vida, eu quero declarar vitória no seu casamento, eu quero declarar vitória na sua família. Em nome de Jesus, você vai experimentar isso. Você pode até não estar vendo agora, mas à medida que você encher o seu coração de fé, à medida que você começar a compartilhar dos seus projetos com o Senhor Jesus, Ele é a melhor pessoa para você compartilhar. Você vai começar a perceber isso na sua casa, você vai começar a perceber isso na sua família, você vai começar a perceber isso na vida dos seus filhos. Irmãos, quero declarar uma palavra sobre a vida de cada pessoa que está nos assistindo aqui. Talvez você está nos assistindo, está com uma dificuldade na vida do seu filho. Eu quero declarar, em nome de Jesus, vitória. O Senhor vai te dar estratégia para você lidar com o seu filho. O Senhor vai te dar estratégia para lidar com o seu filho, para você liberar palavras que vão vir como flecha no coração dele. Quero declarar isso sobre a sua vida em nome de Jesus, no nome de Jesus. Fé para vencer, você vai vencer isso, em nome de Jesus. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16, a palavra de Deus fala: estejam sempre alegres. Estejam sempre alegres. Se você está assistindo com alguém, olha para essa pessoa, dá um sorriso para ela, nem que seja amarelo, mas dá um sorriso, se alegre. Estejam sempre alegres. Versículo 17: nunca deixem de orar. Em outras palavras, nunca deixem de orar, porque vocês precisam o tempo todo, né, ser vencedores em todas as coisas, adquirir vitória em todas as coisas. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Nunca deixem de orar. Por quê? Porque nós precisamos experimentar de vitória, dia após dia, vitória sobre vitória, vitória sobre vitória, dia após dia, manhã após manhã, nós experimentarmos a vitória que o Senhor preparou para cada um de nós. Quero declarar: o Senhor, Ele preparou uma vida de vitória sobre você, sobre a sua casa, no seu trabalho, na sua vida financeira, no seu casamento. O Senhor preparou isso. É tempo de nós orarmos. Se há algo que nós precisamos fazer, é orarmos. E por último, uma coisa em comum é comunhão. Comunhão. Às vezes, não sei de você, mas às vezes eu me pegava lendo essa passagem da palavra de Deus, essa porção da palavra de Deus, né? E eu imaginava um Jesus amedrontado, né? Um Jesus Cristo, né, com medo,
né, porque ele sabia que ele ia enfrentar ali chicotada, ele ia enfrentar ali os cravos, né, ele sabia que ele seria cuspido, ele sabia da cruz, ele sabia que ele seria humilhado. A gente acaba desenhando esse cenário bem obscuro, né, e às vezes a nossa imaginação, a gente imagina ali um demônio gigante perto dele, e um homem, né, assim humilhado, todo encolhido. Era isso que eu ficava pensando, eu desenhava esse cenário, né, Getsemane, ali do Monte das Oliveiras, eu ficava pensando isso. Mas a gente precisa entender algo aqui, o que a gente precisa entender é que Jesus, ele não estava angustiado por causa das rupturas das feridas, né, que seriam feitas, mas ele estava angustiado por uma coisa que ia acontecer e seria inédita em toda a eternidade passada. Seria uma coisa inédita em toda a eternidade. O que é isso? O que é isso? É que o Pai, né, na eternidade, em toda a Trindade, o Pai nunca se apartou do Filho e do Espírito. Em toda a eternidade, o Pai nunca ficou longe do Filho. O Pai nunca se apartou do Espírito e vice-versa. Ou seja, a divindade sempre atribuiu muito valor à comunhão. A divindade sempre atribuiu muito valor à comunhão. Sabe o que significa comunhão? Comunhão é a realização de algo em comum, é sintonia de sentimentos, modo de pensar, de agir, de sentir, é coparticipação, é união, é ligação, ou seja, o Pai sempre esteve ligado ao Filho, o Filho sempre esteve ligado ao Espírito, Aí você fala, por que então que Jesus estava tão angustiado? Porque na cruz haveria uma cisão na comunhão do Pai com o Filho, algo que nunca aconteceu. Jesus, eu imagino que o mestre, né, sendo o mestre, ele não seria menos corajoso que Pedro, porque Pedro, quando ele foi ser crucificado, ele falou, não posso ser crucificado como Jesus. O mestre foi crucificado assim, por favor, me crucifiquem de ponta cabeça. Como que pode Pedro ser mais corajoso que Jesus? Nunca. Mas nós imaginamos isso porque nós pensamos que Jesus estava com medo da cruz, com medo das chicotadas. Não era isso que estava angustiando o coração de Jesus. O que estava angustiando o coração de Jesus era a quebra da comunhão, era a ruptura da união, da ligação. Jesus nunca viveu sem um Pai. Durante toda a eternidade, o autoexistente nunca viveu sem o Pai, porque Ele sabe da importância da comunhão. Nesses dias, nós possamos, né, trazer para a nossa vida, para a nossa casa, a comunhão com Deus. Que Deus, de fato, a presença de Deus, seja perceptível na nossa casa. Não porque ela não está lá, mas porque nós acabamos não percebendo que a presença de Deus está em todos os lugares. Mas quero declarar na sua casa que você não vai ter só a presença de Deus, você vai ter manifestação da presença de Deus. Manifestação da presença de Deus na sua casa. Comunhão com a sua família. Como que eu posso ter comunhão com a minha família? Talvez você tenha familiares longes. Liga para essa pessoa. Às vezes uma ligação faz toda a diferença, né? Se importe com essa pessoa. Se importe. Lá em 1 Tessalonicenses 5, versículo 14 e 15, diz assim: irmãos, pedimos que advirtam os indisciplinados, encorajem os desanimados, ajudem os fracos, sejam pacientes com todos, cuidem que ninguém retribua o mal com o mal, mas procurem sempre fazer o bem uns aos outros e a todos. Nós precisamos crer nisso, irmãos, precisamos nos importar, precisamos, né, instruir uns aos outros, precisamos surpreender uns aos outros. Fico lembrando quando eu era pequeno, né, sempre fomos só eu e minha mãe em casa. Minha mãe trabalhava e ela saía às 5 horas da manhã. Eu devia ter uns 5 anos, né, quando isso acontecia. E houve um dia que ficou marcado. Você sabe que tem coisas que acontecem na nossa infância, nem tudo a gente lembra, mas algumas cenas aleatórias, elas ficam gravadas na nossa mente. A gente busca isso em determinados momentos. E eu estava preparando essa palavra, eu fiquei lembrando um dia, estava chovendo, e a minha mãe me deixava na casa da minha tia, que ela é nossa vizinha, era do lado da nossa casa. Ela estava saindo para trabalhar,
aquele dia chuvoso, e quando ela me deixou lá, eram 5 horas da manhã, eu lembro que estava escuro ainda o dia, eu fiquei na janela, chorando, vendo a minha mãe sair para trabalhar, saindo na chuva. Eu lembro, não sei porquê, veio à minha mente, né, preparando essa palavra, e a minha mãe conta que naquele dia, ela foi trabalhar chorando, ela nem queria ir trabalhar, ela foi porque ela realmente precisava. Mas o que eu quero dizer com isso? Por que a minha mãe naquele dia, ela foi trabalhar chorando, e eu fiquei na janela, chorando, vendo ela sair para trabalhar? Sabe por quê, irmãos? Porque a comunhão, a ligação, estava sendo quebrada naquele momento. O que eu mais queria era ficar com a minha mãe naquele dia, o que eu mais queria era ficar com ela, era continuar ali abraçado com ela. Nós dormíamos juntos, tinha 4 anos naquela época, te abraçava, eu queria continuar daquele jeito, eu não queria que aquilo acabasse nunca. Sabe por quê? Porque tem poder na comunhão. Há poder na comunhão. Que a gente possa gerar essa atmosfera, esse ambiente nos nossos relacionamentos, com os nossos filhos, com os nossos amigos, entre os irmãos da igreja. Que a gente possa cultivar essa atmosfera no nosso meio. Sabe qual que é a ironia disso? É que tudo isso que eu falei aqui, que eu coloquei como incomum, são coisas comuns que acontecem, coisas incomuns que acontecem, mas a ironia disso tudo aqui é que o que eu coloquei como incomum, deveria ser a coisa mais normal na nossa casa, ou seja, deveria ser o comum, quebrantamento, oração, comunhão, deveria ser coisas comuns no nosso dia a dia, mas acredite, será comum na sua casa em nome de Jesus. Quero profetizar que você vai experimentar tempos de quebrantamento, de oração, de comunhão, como você nunca experimentou na sua vida. Essa quarentena não veio apenas para nós ficarmos aqui, aprendemos a fazer culto online, aprendemos a investirmos a nossa vida no que diz respeito a fazermos culto, não. Veio nos ensinar algo. Veio nos ensinar a dar valor a coisas pequenas, que são muito valiosas, muito valiosas. Eu quero declarar sobre a sua casa, você vai ser surpreendido nesses dias, que coisas incomuns possam ser comuns. No versículo 39, que a palavra de Deus fala: então, acompanhado de seus discípulos, Jesus foi, como de costume, normalmente, habitualmente, naturalmente, frequentemente, comum, né? Jesus foi, como de costume, ao Monte das Oliveiras. Irmãos, que nesses dias a gente possa tomar, né, possa viver o que é comum, ou possa tornar o que é incomum em algo comum na nossa vida, em algo comum. A gente está vivendo o tempo de anormalidade, mas sabe aqueles que vão além? Quem são os que vão além? Os que vão além são os normais em tempos de anormalidade. Quero declarar sobre a sua vida, nesse tempo de anormalidade, aquilo que deve ser comum será realidade na sua casa e na sua família. Quero abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família. Gostaria de orar com você. Se você puder, feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração, ou melhor, abraça aí quem está do seu lado, né? Passa a mão no ombro, vamos todos orarmos juntos. Gostaria de orar junto com você. Declare isso comigo, né? Ore pela sua casa, pela sua família, né? Reúna aí quem está com você. Pai, em nome de Jesus, eu quero declarar, Senhor, sobre a vida de cada pessoa que está nos acompanhando aqui, sobre cada família representada, o poder do Senhor Jesus. Deus, que nesses dias, ó Pai, possamos valorizar aquilo que realmente tem valor para o Senhor. Deus, em nome de Jesus, nós não queremos perder nosso tempo apenas com coisas irrelevantes, nós queremos fortalecer aquilo que precisa ser fortalecido nesses dias. Eu declaro, Senhor, um tempo de quebrantamento, um tempo, Deus, em nome de Jesus, de relacionamento com o Senhor, um tempo de comunhão com o Espírito, comunhão sobre os pais e os filhos,
comunhão entre os casais, ó Deus. Em nome de Jesus, eu declaro que o Senhor é a base de cada família, o Senhor é o nosso sustento, o Senhor é aquele que nós colocamos a nossa confiança. Eu declaro um tempo surpreendente sobre nós como igreja, Jesus. Eu declaro fortalecimento sobre nós, em nome de Jesus, que possamos te conhecer mais e mais nesse tempo, Deus. Quebranta o nosso coração, Deus, coloque palavras na nossa boca, e que não venha apartar de nós a comunhão com o Senhor nesses dias, que ela seja mais fortalecida em nome de Jesus. Quero declarar sobre a sua vida um domingo abençoado, uma semana abençoada, que você possa ser surpreendido pelo poder do Espírito Santo. Deus abençoe a sua vida e até a próxima.